Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para te trazer um conselho. Não faça testes de unidade para evitar bugs. Eu sei que parece esquisito ouvir um negócio desse, talvez você esteja pensando aí, pô, mas se eu não vou fazer teste para evitar bug, para que eu vou testar então? Mas provavelmente é porque você tem alguns paradigmas na sua cabeça aí, e alguns deles talvez estejam te atrapalhando na hora de fazer teste. Talvez você esteja desistindo de fazer teste e não sabe exatamente por quê. E eu quero te mostrar aqui, porque talvez você esteja com os motivadores errados, você esteja pensando no teste de uma forma um pouquinho distorcida. Para começar, então, por que esse tema é importante? Por que é legal trazer esse tema para discutir com você? É porque muitos devs confundem o objetivo dos testes. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer teste de unidade, não entendi exatamente. O meu principal motivador era diminuir bugs. E aí, eu passei muito tempo patinando, passei muito tempo sem conseguir fazer teste direito. Eu passei muito tempo também sem fazer teste, porque eu achei que aquilo lá não estava ajudando porcaria nenhuma, estava dando trabalho demais, não estava rendendo o que poderia, o que deveria, né? Ou pelo menos o que falavam para mim que renderia. E isso aconteceu porque eu não sabia exatamente por que eu devia fazer teste de unidade. Eu focava muito em evitar bugs. Mas isso é um erro. E eu não quero que você cometa esse erro. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje. O segundo ponto é que a galera da liderança gosta muito de focar em cobertura de código. Muitos líderes hoje, infelizmente, acham que o teste de unidade serve para dar cobertura de código e que a cobertura de código vai garantir a qualidade das suas entregas. Se você acompanha o canal aqui, você já deve ter entendido que cobertura de código não garante nada. Não garante que você vai ter menos bugs, não garante que seu cliente vai estar mais feliz, não garante que seu código tenha qualidade. É só um número que você usa para acompanhar a evolução do seu trabalho. Ele ajuda, ele direciona, mas não significa exatamente que seu código está melhor ou que ele está pior. E aí, essa confusão da liderança acaba gerando também motivadores errados para o time de dev. Como a liderança empurra o teste dizendo que, olha, você precisa ter 75% de cobertura de código, porque é importante, porque tem que ter. E aí a galera começa a achar que é só para dar cobertura mesmo. E fazer teste de unidade só para dar cobertura é o pior dos erros que você pode cometer. Então, já estou explicando isso agora porque eu quero que você corte isso da sua lista e não faça para dar cobertura, né? Não sei que talvez seu líder, seu chefe, sua gestão aí, eles ficam falando que você tem que dar cobertura de código, mas pense nele como um indicador, não como alguma coisa que você precisa alcançar. Não vai te dar qualidade exatamente. Mas não se confunda com isso, né? Não é um objetivo, não é uma meta ter cobertura de testes. E por último, falando já aqui em motivação, né, eu quero que você entenda também que motivação errada mata a criação de uma cultura. Tem muitas empresas, muitos times de programação, muitas squads, sei lá como é que você chama aí os times que trabalham na sua empresa, eles deixam de fazer teste na hora que é crucial. Quando você realmente precisa dos testes, a galera larga o teste de lado. Larga porque tá com a motivação errada. Eles acham que cobertura é importante, eles acham que não ter bugs é importante. Eu sei que não ter bugs é sim uma consequência de você ter testes de unidade. Se você fizer bons testes, a tendência é que você tenha menos bugs. Mas isso é uma coisa que pode não acontecer com você e é uma coisa que às vezes demora para acontecer também. Então, muita gente para de fazer teste porque não vê resultado, é muito imediatista. Infelizmente, a gente é. Ultimamente, nos últimos anos, aí, a gente sempre tem pressa das coisas, né? Quer tudo para agora, não quer esperar, tá, principalmente na área de tecnologia, né? Tudo é para ontem, a gente está sempre atrasado com os projetos, e aí acaba achando que o teste é uma coisa que é complementar, é uma atividade ali que só é tipo a cereja do bolo, sabe? Da sua entrega ali. Para dar uma arrematada eu vou fazer teste aqui. E acaba achando que são coisas dispensáveis, né? É uma firulinha que eu posso fazer ali para entregar melhor. E não é bem assim que funciona. Então, se você tiver a motivação errada,
Você não consegue desenvolver uma cultura. E eu não estou falando aqui de cultura empresarial. Eu sei que quando a empresa tem uma cultura de testes, é muito mais fácil para você testar, porque está todo mundo testando, está incrustado ali dentro do espírito de entrega do time. E muita gente também reclama, né? Fala que minha empresa não tem cultura, meu time não quer testar. Mas não pense desse jeito, não é sobre isso que eu estou falando, né? Não é sobre essa cultura que eu estou falando, cultura empresarial. Eu estou falando da cultura pessoal, da sua cultura sobre testes, sobre você ter o hábito de fazer testes. Eu sei que talvez sua empresa não faça, que é difícil, mas se você tiver as motivações certas para fazer, você vai ver que você nunca mais vai deixar de lado o teste. E que mesmo que o seu time não faça, você vai começar a fazer porque você vai achar que é importante e que é interessante porque vai te gerar resultado. Então é isso que eu quero que você entenda. Motivação errada mata uma cultura e mata a sua cultura. Você deixa de fazer teste porque você está com a motivação errada. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui que você pode colocar em prática hoje, assim que esse vídeo terminar? A primeira coisa é que você vai entender os objetivos do teste de unidade. Por que a gente deve testar? Ou por que eu testo? Por que aquilo gera benefício para as minhas entregas? Eu quero que você entenda porque eu vou dividir aqui a minha experiência. Talvez você vá em outro canal, você assista vídeos de outras pessoas, você lê artigo, livro de outras pessoas, e eles tenham outros motivadores. Podem ser válidos para eles, mas eu quero aqui dividir a minha experiência e eu quero que você tenha a sua experiência também, que você experimente e tire suas próprias conclusões. Então, vou trazer o meu entendimento sobre os objetivos principais e aquilo que guia o meu trabalho. Segundo ponto, você vai escrever testes mais eficientes. Uma vez que você entender quais são os objetivos, você vai começar a focar nesses objetivos. E esses seus testes eles vão começar a ser mais eficientes. Por consequência, isso vai tornar a sua atividade de criar testes muito mais produtiva, porque você vai investir menos tempo e vai entregar testes mais eficientes. Você vai precisar de menos esforço porque você vai focar naquilo que importa. Muita gente gasta um tempo absurdo fazendo testes que não ajudam nada, teste que não testa nada, teste que não garante nada. Então, a partir do momento que você entender qual é o real motivador dos testes, né? Por que você deve fazer teste, com certeza você vai ficar muito mais produtivo, muito mais produtiva, porque seus testes vão ser mais eficientes e você vai escrever testes mais rápido. Não porque vai acontecer uma mágica mirabolante, é porque você vai precisar de menos testes para fazer mais coisas. Esse que é o foco da produtividade aí, fazer mais com menos tempo. Então vamos lá. O primeiro ponto, né? O porquê que você deveria fazer testes de unidade. O primeiro motivador, verificar se o seu código atende o requisito. Isso é uma coisa que eu não canso de falar aqui, porque ultimamente eu tenho escutado muito sobre isso. Assim. Muita gente me fala que mas eu quero fazer teste porque eu não quero ter bugs, eu não quero ter... É legal você fazer teste para não ter bugs. Eu acho que é uma boa intenção, não é negativo. É só que às vezes a gente se preocupa com um monte de coisa dentro da programação, em fazer um design mega max elaborado, em fazer uma arquitetura super bonita, colocar nomes e fazer um layout muito legalzão, usar tecnologias de última moda, as mais hypadas do momento, e a gente esquece do porquê que a gente programa. A gente programa para resolver os problemas dos nossos clientes. Você nunca pode se esquecer disso. A gente não programa para fazer o programa mais legal do mundo. A gente não programa para fazer o código mais bonito que você pode publicar no GitHub. A gente não programa para fazer um monte de tecnologia maluca que você depois vai colocar no seu LinkedIn porque você sabe, porque você fez um projeto sobre isso. Não é isso. A gente programa para resolver problemas. Nosso papel como devs é resolver problemas. Todo dia a gente tem que resolver um problema. É para isso que a gente trabalha. E o problema, ele está lá no requisito. O problema é a necessidade do seu cliente. Isso é uma coisa que você não pode tirar da sua cabeça nunca, jamais. Nunca se esqueça disso. E aí tem duas coisas que são muito interessantes para você pensar, para você refletir sempre
que você se bater com algum dilema na hora de fazer a sua entrega. O seu cliente, ele tolera alguns bugs. Eu sei que às vezes não é legal falar isso, porque, cara, a gente quer fazer uma entrega boa que não tenha bugs. Ninguém gosta de usar um sistema que tem bugs. Se você usa seu celular, se você usa seu computador, provavelmente você já esbarrou em algum erro. Alguma coisa que travou o celular, travou o seu computador, ou quando você estava usando um programa qualquer lá, o negócio trava do nada, ou pior, ele não trava, mas ele não faz aquilo que precisa. Só que você tem que ter em mente que tem muitas das coisas que você mesmo aí usa hoje que tem problemas, mas você tolera esses problemas, em detrimento dos benefícios que aquilo que você usa te proporciona, você tolera ter alguns bugs. Pô, o Windows não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Apesar do Windows 11 hoje, né, de ser bastante estável, na minha opinião, de vez em quando dá umas telas azul aqui, de vez em quando quebra algumas coisas. Mas eu não deixo de usar o Windows. Eu não sei se você gosta do Linux, se você gosta de outra coisa, sei lá. Mas acredito eu que a maioria aí também usa o Windows. Então a gente acaba usando o próprio Visual Studio. De vez em quando dá umas crechadas aqui, aparecem uns plugins, dá uma quebrada e tal. Mas eu não vou deixar de usar, porque é uma ferramenta que me traz benefícios. Mas em detrimento assim, eu tolero alguns desses bugs em detrimento dos benefícios que o software me proporciona. O seu cliente é igual. Ele não vai deixar de usar o seu sistema por causa de alguns bugs. Não estou dizendo que você pode entregar de qualquer jeito aí, que beleza, né? Mas se ele resolve os problemas, seu cliente vai continuar usando. Então ele tolera alguns bugs. Só que ele nunca vai usar o seu software se ele não resolve os problemas que ele tem. E às vezes é um problema idiota, como, sei lá, ver se você precisa tomar água a cada 30 minutos. Tem vários aplicativos, né, que te informam isso. Eu não tô falando que o aplicativo é idiota, tá? Não pense desse jeito, não. É só que às vezes a gente acha que o problema do nosso cliente são coisas mega super elaboradas, né? Nossa, ele tem que fazer um cálculo. Não, às vezes ele só precisa cadastrar um produto. Às vezes ele só precisa consultar alguma coisa no sistema. E se o sistema faz isso para ele, ele continua usando. Só que ele não vai usar se esse software não resolve esses problemas. Os menores problemas. O software tem que trazer mais benefício do que bug. Se ele traz mais benefício do que bug, seu cliente continua usando. É por isso que você não deve fazer teste de unidade pensando só em reduzir bugs. Focar a sua energia em ter menos bugs. Porque vai ter bugs. Infelizmente vai ter bugs. Eu gostaria muito que toda vez você fizesse entregas sem bugs e que seu software nunca bugue. Mas por mais que você faça entrega sem bug, que você consiga entregar seu cliente, fala que tá ok, todo mundo fala que tá ok, você entrega, não tem bug nenhum, em algum momento talvez ele bugue. É meio que inevitável, né? O software, em algum momento, ele vai parar de funcionar. Assim como o seu carro para de funcionar, assim como um eletrodoméstico para de funcionar. Não tem jeito. Então, é muito importante que você entenda isso. Nós programamos para resolver problemas. Pode ter bugs. Não é um crime ter bugs. Mas precisa resolver problemas. Seu software tem que resolver um problema do seu cliente. Senão ele não usa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a intenção do seu teste de unidade faz muita diferença. O motivador que você tem ali, aquilo que te motiva a fazer teste, faz toda a diferença. Não só para a sua entrega, mas a longo prazo, para o seu aprendizado, para a sua carreira, faz toda a diferença. Quando você diz, eu quero evitar bugs, vou fazer teste de unidade para evitar bugs, você muito provavelmente vai começar a colocar foco no código. Você vai olhar para o código e vai procurar bugs que estão lá. Você vai virar um caçador, uma caçadora de bugs técnicos. Ah, o que são bugs técnicos? Bugs técnicos são, por exemplo, no reference. Se você tem lá um if objeto ponto propriedade, né? Cliente ponto nome, e seu cliente pode ser nulo, você vai ficar fazendo teste de unidade para checar se o seu cliente pode ser nulo ou não.
Em outros momentos, talvez você procure por exceptions. Ah, eu estou fazendo um range aqui dentro de um array, e talvez esse range ele não pode ser maior do que a quantidade de itens do array, ele não pode ser um index nulo, por exemplo, sei lá. Você vai começar a ficar procurando problemas no seu código, né, mas que estão relacionadas diretamente ao código que está escrito, aquilo que você já escreveu. E fazer desse jeito é uma coisa ineficiente. Porque o fato de você evitar bugs técnicos não significa que você resolve o problema que seu cliente tinha. É claro que se ele vai fazer uma operação, sei lá, ele clica num botão lá, precisava fazer um cálculo, e lá no meio do cálculo tem um valor que está, um string nulo, por exemplo, ele não podia estar nulo, vai dar um erro, e aí seu programa não vai calcular. No final das contas, ele vai continuar não calculando, e você não vai resolver o problema do seu cliente. É uma grande diferença aí quando você diz que você quer atender o requisito. Eu quero fazer teste de unidade para ver se o meu código atende o requisito, se o meu código faz aquilo que o meu cliente precisa. Quando você tem isso em mente, você começa a pensar em resolver o problema dele. Você não vai ficar pensando se o cliente pode ser nulo quando entra no seu método. Você vai pensar se o seu if está certo, se a sua regra de negócio está certa. Ou seja, ao invés de caçar bugs técnicos, você vai começar a tentar evitar os bugs de negócio. Será que o meu código ele faz exatamente o que ele deve fazer? Será que esse método aqui, ele valida se o cliente pode ser cadastrado? Porque se ele não pode ser cadastrado e eu deixar cadastrar, vai dar pau na tela. Vai dar um erro no banco de dados, sei lá. Esse é o ponto. Eu não posso deixar também o cara cadastrar um cliente, mesmo que não dê um erro técnico, eu não posso deixar ele cadastrar sem sei lá, o ponto de referência da entrega. É uma validação que eu tenho que fazer. Isso é um bug de negócio. Não posso deixar esse cara passar. Eventualmente, como eu disse, talvez sejam bugs técnicos. Um valor nulo, um valor que tem que ser maior que zero. Isso pode acontecer, mas é uma consequência. Evitar bugs de negócio é diferente de caçar bug técnico. Muita gente, infelizmente, não entende isso. Né? A galera acha que simplesmente ficar evitando nulo ali, fazer programação defensiva, né? Praticar programação defensiva, vai te proteger de bugs. Talvez você não entenda direito o conceito de bug, né? Porque muita gente acha que bug é uma exception. E não é uma exception. Bug é quando o seu sistema não faz aquilo que ele deveria fazer. É uma inconformidade. Ele deveria cadastrar um cliente de um jeito, mas ele cadastrou de outro. Ele permitiu cadastrar de outro. Isso é um bug. Não é só uma exception. E muitas vezes um bug está relacionado, e eu diria até que na maioria das vezes, o bug está relacionado a requisitos de negócio, a processos de negócio. Seu código não faz aquilo que o seu cliente precisa, não faz aquilo que ele pediu. Ele cadastrou, mas cadastrou errado. E às vezes ele cadastrou errado num lugar, ele passou por um processamento e no terceiro processamento ali da cadeia deu erro. E aí o que a gente faz? A gente vai lá no final da cadeia ali, coloca um if. Porque aqui não podia ser nulo. Então pergunta lá, if is null. If is null você faz... Cara, mas if is null, você vai fazer o que se for nulo? Será que era para estar nulo? De onde saiu a informação nula? É isso que você tem que buscar dentro do seu código. E o teste de unidade, ele deve te direcionar para isso. Quando eu falo que, em outros vídeos aqui já falei, caso você não tenha visto, quando eu falo que o nome dos testes importa muito, tem a ver com a intenção. O nome do teste tem que refletir a regra de negócio. O porquê você fez aquele código fazer aquilo que ele faz. E o nome vai te ajudar com isso. Deveria validar cliente para a inclusão? Deveria ser válido para incluir? Não deveria incluir o cliente sem ponto de referência. É isso que o seu código o seu teste vai dizer. E é por isso que é importante você ter testes desse tipo. Além desse exemplo da referência nula, tem um outro exemplo que é muito legal para você pensar que provavelmente você também já passou. Um problema relacionado ao tamanho de campo texto no banco de dados.
Quantas vezes você já não pegou um problema de um campo texto que tinha lá na tela e que às vezes estoura o tamanho que está no banco? Sei lá, ele está cadastrado como um string de 100 posições e aí você deixou o campo texto ficar aberto lá para ser para digitar qualquer quantidade, né? E aí seu cliente vai lá e digita 150 caracteres. Quando você vai cadastrar no banco, né, bate no banco, o banco reclama, fala, ih, deu pau, não pode cadastrar essa informação. Provavelmente você já bateu em alguma coisa desse tipo. Quando a gente faz uma análise desse bug, né, um teste de unidade para isso, geralmente a gente pensa, focado ali em evitar o bug, né, geralmente a gente pensa em limitar simplesmente a quantidade de caracteres que entra. Então você coloca um limitador lá no seu JavaScript, provavelmente, né, na tela, para não deixar ele digitar, e você talvez queira colocar também alguma coisa para proteger o seu domínio, ou para proteger a entrada da sua API, da sua controller ali, com um data annotation, por exemplo, do .NET. Você coloca lá que o length é 100 e pronto, está resolvido o problema. Do ponto de vista técnico, seu problema foi resolvido. Agora, do ponto de vista de negócio, às vezes não resolve. Se você parar para se perguntar, por que ele digitou a informação com 150 caracteres e não 100? Talvez 100 caracteres para ele não resolva o problema. Talvez ele tenha que colocar mais informações e ele tá... se você limitar a 100 ali, ele vai ser obrigado a ficar abreviando um monte de coisa. Às vezes ele precisa de um campo de descrição com mais caracteres, porque ele precisa escrever aquilo. Eu sei que um tamanho de campo texto ali é até discutível, né? Muitas vezes a gente não quer colocar um campo muito grande, porque fala que, mas aí vai ocupar muito espaço em disco, não sei o quê, e acaba sempre limitando com números padrões ali, né? 100, 200, né? Só que são raras vezes que você vai ver alguém perguntar para o cliente qual que é o tamanho de campo que ele precisa. A gente simplesmente vai lá e capa o campo na tela ou no banco de dados. Isso ajuda o seu cliente? Será que ajuda? Será que ele realmente não precisava de um campo maior? Quantas vezes você não foi usar um sistema ou um aplicativo e você ficou digitando um monte de texto lá e aí o campo cortou você no meio e falou assim, você só pode digitar 100 caracteres. Não é chato? Não é desagradável? Essa é a sensação que o seu cliente tem. Às vezes ele tem uma necessidade. Só que você tá tão focado ali em só resolver bugs, que você foi lá, escreveu um teste, fez a sua alteração e capou tudo lá, sem nem perguntar pro seu cliente o que ele precisava, do porquê que ele digitou com mais campos, com mais texto. Né? Essa é uma reflexão muito interessante para você fazer. O fato de caçar bugs técnicos, às vezes, não te ajuda. O exemplo do nulo, como eu já tinha comentado, talvez você possa colocar um ifs null no meio do seu fluxo de cálculo, no meio da sua rotina lá, e vai resolver o bug. Agora, será que podia ser nulo mesmo? Será que não era obrigatório ter essa informação? Beleza, ele parou de dar erro, mas, assim, essa informação que veio nulo aqui, eu não precisava dela? Será que ela não tinha que entrar na regra de negócio aqui? De onde ela saiu nulo? Não adianta você só fazer um teste que resolva o bug, focado no bug. Tem que entender o requisito. E essa que é a grande diferença. Verificar se o seu código atende requisito é bem diferente de simplesmente caçar bug e resolver bug. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro objetivo que eu sempre miro com meus testes de unidade. Será que o meu código atende o requisito? Será que o meu código faz aquilo que o cliente precisa? Esse é o primeiro passo. Se não faz nem o que ele precisa, eu nem começo a testar. Aliás, o jeito que eu faço, que inclusive eu ensino no meu curso, é não começar pelo código, mas sim pelo requisito, né? Pela análise do requisito. Mas aí, talvez assunto para um outro vídeo aí. O segundo ponto, facilitar a manutenção. Eu faço testes de unidade, sim, para deixar o código mais fácil de manter. Muita gente fala sobre isso, mas eu não sei se às vezes se fala só por falar, ou se é porque escuta falar e nunca provou. Porque depois que você começa a fazer teste e começa a ver o benefício real de dar manutenção com o teste de unidade, né, você nunca mais vai deixar de fazer teste. Então, quando a pessoa fala que porque o teste facilita a manutenção, mas ela mesma não faz teste, é porque provavelmente ela não acredita naquilo que ela está falando.
E eu posso te afirmar aqui que sim, facilita muito a manutenção. Entregar o código não é tão difícil quanto parece. Sei que talvez para você não seja tão fácil hoje, mas não é tão difícil. Entregar código é muito fácil. Você pode empinar um monte de coisa lá e fazer funcionar. Difícil mesmo na nossa área é manter o código, é dar manutenção, fazer correções, fazer melhorias. Isso é difícil. E, infelizmente, é a parte que não te conta quando você vai entrar na área. Em 80%, talvez 90% do tempo, você vai mexer em código que já está pronto. A menos que você trabalhe em uma consultoria, por exemplo, que é especializada em entregar projetos, vai sempre pegar um projeto do zero ali e vai entregar ele zerado. Na maioria das vezes você vai trabalhar sim com manutenção, implementar novas features, trabalhar em sistemas que já existem. Se você fica muito tempo na mesma empresa, isso também vai acontecer. Talvez você seja contratada aí para fazer um projeto, mas depois que você entregar esse projeto, você vai ficar lá para dar manutenção nele. E por que é tão difícil manter o código e não é tão difícil assim entregar ele? Porque quando você entrega, a probabilidade de que você mesmo aí, produziu esse código é muito grande. É muito mais difícil mexer em código dos outros. Mesmo que você esteja num time, a tendência é que quando você está entregando ele pela primeira vez, você foi a pessoa que fez o código. Então é muito mais fácil entender a lógica do outro, parar para ler o código. É difícil. E muitas vezes vem o pensamento, quando você está mexendo num código que já existe, vem um pensamento de, será que eu corrigi o problema? Ou será que eu quebrei mais? Isso é um pensamento que acompanha todos os devs em todo momento da carreira, quando não tem teste. Então, a gente não sabe se, na hora que mexeu, se o código que estava lá, ele continua funcionando, ou se quebrou tudo de vez. E aí, nas empresas, infelizmente, o que a gente vê são frases do tipo, cara, não esquenta a cabeça com isso, deixa que o pessoal que atesta, entrega assim mesmo. Tem QA para isso. Isso é um absurdo, né? O QA tá lá para ajudar a gente com um monte de coisa. Mas ele não é um profissional que só recebe bucha para ficar caçando bugs. Né? Se você faz isso, você vai tornar ele um caçador de bugs, que foi o que eu falei no bloco anterior aí. A gente não pode ser caçador de bugs, tem que ver se atende os requisitos. E quando você entrega código para o seu QA, para o seu cliente fazer o teste direto lá, você não está fazendo o seu trabalho. Você está simplesmente deixando outras pessoas fazerem uma parte do seu trabalho. Uma outra coisa que a gente escuta muito por aí, cara, testa em produção mesmo. Essa entrega aí já está quebrado lá, não está funcionando. Entrega. O pior que vai acontecer é continuar quebrado. Às vezes sim, é verdade, mas às vezes não. Sempre dá para piorar a sua situação. Infelizmente, acontece. Eu já vi várias vezes, já ouvi essa frase várias vezes, e já vi várias vezes também dar mais problema do que estava antes. Tá quebrado, tudo bem, a gente vai lá, faz um remendão e quebra mais, causa mais transtorno. Então, esse sentimento do corrigir ou quebrei, ele é muito ruim. E o que acompanha o sentimento do corrigir ou quebrei é até pior. Esse, deixa que o outro testa. Não, entrega assim mesmo, já tá quebrado. Causa muito transtorno, causa muito estresse. Por isso que dar manutenção é mais difícil. A segurança que o teste de unidade cria, ela não tem preço. Eu sei que você já ouviu isso outras vezes, mas infelizmente a única coisa que eu posso fazer aqui é comentar com você. E eu espero que você acredite e que coloque em prática. Chega a ser viciante mesmo. Você começa a fazer algumas coisas sem se preocupar. Você começa a mexer, você começa a quebrar, porque você sabe que o teste está lá para garantir se o que você fez funciona ou se não funciona. Muitas vezes eu nem chego a fazer outros testes. Eu só complemento ali com um teste manual muito rápido. E para mim já é suficiente. Em alguns casos, onde eu sei, conheço bastante ali o sistema, eu nem chego a fazer teste funcional. Eu nem chego a fazer o teste manual. Eu sei que corrige o problema. Então, passou pelos testes ali, eu já sei que resolveu. Esse é o tamanho da segurança que o teste de unidade vai gerar em você. Mas, infelizmente, como eu disse,
você só pode acreditar no que eu estou falando, né? A menos que você resolva fazer. Esse sentimento de segurança, você só vai sentir ele mesmo se você praticar. Se você for lá, fizer seus testes, ver eles rodando, fazer alterações depois, e aí você vai conseguir ver se eu estou mentindo ou se eu estou exagerando ou não. Às vezes, dá errado. Não vou mentir para você também. Muitas vezes, você tem aquela segurança de que o teste vai funcionar, mas o teste não testava nada. E ali você achava que testava, mas não testava. Ó, a única coisa que eu posso te dizer a respeito disso acontece, é uma coisa que faz parte do seu processo de aprendizado. Então, quanto mais teste você fizer, menos vai acontecer. E você, cara, tem que aprender com o processo. Não adianta você ficar estudando ou ficar lendo. Tem que fazer. Quando você vai para a mão na massa ali, você vai aprender. Você vai ver. E a gente aprende muito mais errando do que acertando. Então, eu sei que às vezes pode ter dado errado para você e você desistiu. Você fala, não, isso aqui não serviu, porque quando eu precisei do teste ele não me ajudou. Mas uma hora ele vai ajudar. Quanto mais você fizer teste, mais ele vai te ajudar, porque mais você vai aprender sobre aquilo. Então, não fica desistindo no meio do caminho, porque você... mas a galera fala que ajuda a dar manutenção, mas eu mesmo nunca tive essa vantagem, nunca consegui colher esse benefício. Quantos testes você já fez? Quanto tempo você testa? E foi por isso que eu falei lá no começo que o motivador importa, né? Muita gente começa a fazer teste pensando nisso e desiste. Porque acha que vai ter menos bug, porque foca muito em bug. E focar em bug não vai te dar o resultado que você quer, talvez no tempo que você quer. Infelizmente, muitas vezes as coisas na nossa área elas não demandam muito aprendizado. Né? E o aprendizado demora mais para algumas pessoas e menos para outras. Então não adianta você achar que do nada as coisas vão se resolver. Começa a fazer mais teste, você vai ver que a segurança, o sentimento dessa segurança, ele vai aparecer em algum momento. Só que você tem que acreditar na coisa, e aí, para você, infelizmente, só posso dizer que você precisa acreditar, e insistir. Enquanto você estiver acreditando, você vai insistir. E aí, por isso que esse motivador é importante. Ele facilita a manutenção. O teste de unidade vai te ajudar a manter software. Só que você precisa insistir. Não adianta fazer um teste hoje e um daqui a um ano. Desse jeito, não vai te ajudar. Um último ponto aqui para você pensar sobre facilitar a manutenção. Né? Quando o teste é bem feito, ele vira uma documentação do seu código. Quando ele tem um bom nome, como eu já falei antes aí, eles chegam a explicar regras de negócio. Ele é descritivo. Ele vai te mostrar como se usa o código. Pô, então, se eu passar, para chamar esse método aqui, se eu passar esse valor de parâmetro, ele vai me devolver esse outro valor. Se eu variar essa combinação de parâmetros, vai retornar esse outro valor. E isso acaba virando até um manual de reutilização do seu código. Não é só sobre como você precisa alterar o código, né? Mas também sobre como você reutiliza. Se você está em dúvida de como que usa aquele método, se aquele método serve para você, você pode sim, pode não, você deve olhar o código, entender o que ele faz, mas você pode ir lá nos seus testes de unidade e ver o que aquele método faz. Pô, será que ele me ajuda? Será que às vezes ele não me ajuda? Mas se eu fizer um ajuste aqui, se eu fizer uma parametrização nova, será que ele já não me ajudaria? E isso evita que você faça mais código desnecessariamente, que você duplique código, duplique regras. É um manual de reutilização. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Lugar nenhum. O teste te ajuda muito com isso. E manutenção, facilitar a manutenção em vários aspectos. Então, esse é um deles que talvez a galera não fale muito sobre isso, né? Sobre documentação e sobre reutilização. É muito legal você ter colher esse benefício, né? Quando você fizer mais testes, você vai ver do que eu estou falando. Por último, um terceiro ponto aqui, não é exatamente o último, porque tem outras coisas, mas eu só elenquei 3 pontos aqui, 3 motivadores que eu considero que são os principais. O último deles aqui, que é o terceiro, permitir refactoring.
Refactor é uma coisa complicada de comentar, porque muitas vezes a gente acha que manter código é simplesmente ficar corrigindo problemas que o seu código tem. Software é uma coisa que você precisa melhorar constantemente. Precisa melhorar. Não pensa em refactoring. Eu falei que é complicado porque muita gente pensa em refactoring como um trabalho desnecessário. É como uma perda de tempo com perfeccionismos, vamos dizer assim. E não é. Pensa no refactoring como uma evolução. A todo momento no seu código você precisa fazer refactoring. É uma tarefa constante. Pensa sempre em evolução. Como é que você faz, por exemplo, quando a gente fala de correção de bugs ali, corrigir problemas, é um pouco mais difícil de associar com o refactoring. Tem isso também, você pode fazer refactoring e deve fazer refactoring quando você faz correção de bugs, mas talvez com novas features a coisa caia melhor aí para você. Como é que você faz para colocar novas features no seu código? Será que você está plugando novas features? Você está pegando uma funcionalidade nova e só está anexando no software que já está funcionando? Ou será que você está amontoando essas features dentro do código? Você está pegando um monte de coisa, está alterando 300 zilhões de métodos dentro de um monte de classes para fazer uma feature nova? Será que é isso que você devia fazer? Será que talvez não era para fazer só um método novo e plugar esse método novo em algum lugar? Será que você não deveria fazer só uma classe nova e injetar ela em algum lugar ali para ela ser consumida? Começa a prestar mais atenção nisso e você vai entender o valor do refactor. Quando você está amontoando features, é porque provavelmente você não está fazendo refactoring suficiente. Seu código não está plugável. Seu código está amontoável. E é por isso que o código vira uma bagunça. Provavelmente o sistema que você está mexendo hoje aí, ele é caótico. Ele tem um monte de linha, ele é difícil de mexer, ele é complexo, ele é gigante. Tem um motivo. Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso é uma consequência de várias pequenas coisinhas que a galera foi fazendo e que foi se amontoando. Quando o seu software ele não é plugável, ele não é extensível, é isso que acontece. É uma coisa muito comum, acontece em todo lugar, acontece comigo, onde eu trabalho, provavelmente acontece com você também. Refactoring evita que você amontoe as suas novas features. Ele evita também sucateamento. A longo prazo, claro, né? Às vezes não é nem tão longo assim quanto você imagina, né? Tem muitas empresas que a cada 5 anos, mais ou menos, começam a refazer software. Porque ao invés de evoluir o software, eles vão deixando o negócio se amontoar. Em algum momento ele fica um amontoado tão difícil de mexer ali que não dá nem para evoluir o framework base ali. Eu não consigo migrar a versão do .NET, eu não consigo migrar a versão do Java. Começa a ficar difícil ali. Então, refactoring também evita sucateamento. Quanto mais plugável, quanto mais bem feito ali, com boas práticas o seu código tá, mais fácil é de evoluir. Lembra sempre que não é firula. Refactoring é necessidade. E outra, uma coisa para você pensar aí, ó. Muitas vezes vai parecer firula para você e talvez para o seu time, talvez para o seu gestor, para a sua liderança aí, parece que refactoring é firula porque seu código é difícil de mexer. Pô, se eu vou gastar uma semana para fazer refactoring e eu gasto 1 hora para fazer uma manutenção aqui, um hardcode, fazer alguma coisa aqui, um gatão no meu código aqui, uma gambiarra, por que eu vou gastar uma semana? Gastar uma semana é firula. Geralmente é esse o pensamento. Eu não estou dizendo aqui que você precisa trocar 1 hora de manutenção por uma semana de trabalho. Existem situações e situações e depende do seu contexto. Mas pensa que, às vezes, essa 1 hora que você faz uma gambiarra agora pode virar uma semana de trabalho no futuro. Porque vai dar tanto trabalho ali para começar a mexer naquilo que você fez que às vezes valeria a pena você ter
economizado, ou melhor, ter investido mais tempo, né, essa uma semana de trabalho antes, para economizar trabalho no futuro. Também não estou dizendo para você ficar sempre pensando no futuro, né? Porque também, senão a gente começa a fazer muito over-engineering. Mas refactoring é uma atividade constante justamente para evitar que o seu refactoring chegue ao ponto de demorar uma semana. Se você fizer refactoring toda hora, você não vai precisar gastar muito mais tempo do que a sua manutenção original. Talvez, ao invés de 1 hora, você gaste 4 horas para fazer o seu refactoring. Mas 4 horas já é muito melhor do que gastar uma semana, né? Você só vai chegar nesse nível quando você tiver refactoring constante. Então, precisa fazer todo dia, precisa fazer em toda a manutenção. E aí, então, mas o que tem a ver o refactoring com o teste de unidade? Para fazer refactoring, ou você tem teste, ou você tem coragem. Se você tem teste de unidade, o refactoring passa a ser uma coisa muito mais trivial. É muito mais simples. A gente tem medo de fazer refactoring porque tem medo de quebrar um código que a gente não conhece. E esse foi um ponto que eu fiz questão de colocar aqui, porque nas últimas semanas eu tenho feito muito refactoring. Muito refactoring. E eu comecei a me dar conta que eu comecei a fazer muito mais refactoring para facilitar manutenções futuras do que efetivamente para atender as features que eu estava fazendo. E não é porque eu estou investindo meu tempo da forma errada. Não é isso, não. É porque no meio da minha alteração, eu fui mexer em um método específico lá e eu fiquei preocupado de quebrar. Eu falei, pô, mas será que isso aqui vai funcionar? Será que tá certo? Como é que eu testo? E aí, ao invés de fazer o teste funcional, manual, vou executar o Visual Studio, vou rodar tudo, vou clicar nos botões, ver, chegar aqui, era no meio de um fluxo grande, então teria que preencher um monte de coisa na tela para chegar lá. Eu simplesmente comecei a voltar e comecei a cobrir o método original com testes. Então vou escrever vários testes de unidade aqui, em cima do método original, vou cobrir ele de testes. E aí veio o primeiro benefício, né? Ao cobrir com testes, eu comecei a entender o que o código fazia. E aí depois que eu tinha esses testes, eu consegui fazer a minha alteração com segurança, ou seja, já que eu entendi o que o código faz, eu consegui entender aonde a minha alteração tinha que ser feita. E nos últimos 2 refactorings que eu fiz, eu percebi que, nessas manutenções, eu percebi que eu ia fazer a alteração errada. E aí ter o teste ali me ajudou a entender onde era o lugar certo para fazer essa alteração. E na sequência, eu consegui fazer vários refactorings para melhorar o código. Ou seja, eu peguei um código que estava caótico, estava muito difícil de mexer, que tinha ali suas 500 linhas, e ele acabou virando um monte de método separado graças aos testes. Então, uma vez que eu cobri com o teste, eu consegui fazer minha alteração. Com minha alteração pronta, eu consegui refatorar e deixar o código melhor. Cheguei num lugar onde o código estava ruim, saí desse lugar com o código um pouquinho melhor. Então, a famosa regra do escoteiro, né? Você deixa o lugar melhor do que ele estava quando você chegou. Essa é um grande motivador para você pensar aí no seu teste de unidade, porque isso também não é uma coisa que vem de imediato. Quanto mais teste você fizer, mais prática sobre isso você vai ter, porque demora, e não é sempre que eu tenho disponibilidade de fazer esse tipo de coisa também. Não vou ficar aqui falando para você fazer isso toda hora, porque eu também não faço. Isso consome mais tempo, e às vezes eu não tenho esse tempo. Eu tenho que me virar ali com o tempo que eu tenho. Como eu sempre digo aqui, o nosso mantra, faça o melhor que você pode com o tempo que você tem. Então, às vezes não dá para fazer todo esse trabalho, mas nas oportunidades, né, nas janelas onde eu vejo a oportunidade de fazer, eu gosto de fazer, porque ajuda o time, não me ajuda só a entregar código melhor, ajuda o time vai economizar tempo no futuro, mas é um motivador. Eu faço o teste de unidade, um dos principais pontos aí, para permitir refactor. Se um dia alguém precisar mexer nesse código, o teste está lá. Ele descreve tudo que o meu código novo faz depois do refactor.
ficou mais claro, ficou mais simples de entender e ficou refatorável. Então, se você não tem teste de unidade, você vai ter que ter coragem para fazer teste. E infelizmente, normalmente a gente não tem essa coragem. A gente não quer mexer. Pô, eu vou ser culpado de mexer? Porque se você mexe num código que está funcionando em produção, né? E você refatora ele e quebra, a primeira coisa que seu chefe vai falar é: por que você mexeu nisso se não precisava? E isso, não estou culpando as pessoas, não, tá? É só uma constatação porque é o que a gente escuta. Isso é um desmotivador. Como diz o ditado, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Se você fica fazendo muito refactoring e toda vez dá errado e você leva bronca, você acaba deixando quieto. Ah, não vou mais fazer isso, porque eu vou fazer errado, vai dar errado em algum momento, eu vou levar bronca de novo, vou ser demitido, vou ser demitida. Então a gente fica com medo. O teste de unidade vai tirar esse medo. Uma vez que você tem bons testes ali cobrindo as regras de negócio, sua preocupação vai desaparecer. Como eu disse lá no começo, a segurança do teste de unidade não tem preço. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar o seu teste, mais segurança você vai ter para alterar. E refactoring, só é possível, uma cultura de refactoring constante, né? Ele só é possível se você tiver teste de unidade. Se você não tiver, eu duvido que você consiga fazer refactoring constante no seu código aí. Então, para concluir, eu espero que você tenha entendido que a primeira coisa aí, que qualidade não é só sobre ter poucos bugs, né? Eu sei que qualidade é uma coisa que é difícil de tangibilizar, né? Difícil tornar aquilo algo palpável. Cada empresa vai ter uma interpretação, cada time talvez tenha uma interpretação, mas com certeza não é só sobre ter poucos bugs. Não é só porque você não tem nenhum bug ali que você está com a qualidade em dia. Tem muitas outras coisas que te mostram qualidade. Velocidade de entrega pode ser uma delas. E aí, se você tem um código que é ruim de mexer, mesmo que você tenha poucos bugs, vai afetar a sua velocidade de entrega. Se você não consegue fazer refactoring, se você não consegue evoluir o seu software, você tem que ficar jogando ele fora e refazer tudo a cada 5 anos, a cada 3 anos, é porque provavelmente está faltando algumas coisas ali. E é nessas juntas que estão faltando aí que o teste de unidade ele se encaixa. O teste de unidade, ele agrega muito mais valor do que dizem. Todo mundo acha que teste de unidade é para evitar bugs. E não é. Não é só sobre bugs. Qualidade. Teste de unidade está associado à qualidade. Sim, está associado, como todos os outros tipos de teste. Mas qualidade não é só sobre não ter bugs. Qualidade tem a ver com o código que você entrega, o quão rápido é implementar novas features. Se você consegue evoluir e não ficar destruindo e construindo do zero toda hora, isso tem a ver com qualidade. E é para isso que a gente testa. É para isso que você faz testes de unidade. Ou melhor, é para isso que eu faço testes de unidade. Então eu espero que esse conceito tenha ficado bem claro para você. Que esses são os meus motivadores. Talvez você encontre outros por aí. Em outras literaturas, gente que faz teste por outros motivos. Mas esses são os meus. E eu colho os benefícios que eu comentei aí no vídeo. Então eu espero que você faça os seus testes de unidade, que eu tenha mudado um pouco a sua visão sobre a coisa, que não é só sobre bugs, que tem vários aspectos ali para te ajudar, e que você comece a experimentar, que você vá para a prática e que você veja por você mesmo, por você mesma, como que o teste de unidade te ajuda. Ele vai reduzir os bugs? Provavelmente. Como uma consequência, sim, você vai reduzir os bugs. Mas eu, particularmente, não testo para evitar bugs. Eu testo para permitir refactoring, para facilitar a manutenção e principalmente para ver se o código que eu escrevi atende os requisitos do cliente, se ele resolve os problemas. Por último, uma coisa para você pensar aí. Eu gosto muito dessa frase porque ela me ajuda a lembrar de algumas coisas. Depois que você vê, não dá para desver. É por isso que é importante que você faça os testes, para você ver o benefício.
depois que eu comecei a ver o quanto de benefício o teste de unidade trouxe para mim, eu não estou falando da empresa, não estou falando do time, estou falando para mim. Quando eu comecei a ver o resultado, eu nunca mais parei de fazer teste. E eu espero que isso te ajude. Eu espero também que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem outra visão sobre o que o teste de unidade deveria fazer, ou por que você deveria fazer os seus testes de unidade, se você concorda, se você discorda com o que eu falei, deixa um comentário aí no vídeo também, que é sempre bom trocar uma ideia com vocês e aprender com vocês também, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.